E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 9h33, segunda-feira, galera. Vamos começar a semana já aqui com uma análise aqui para vocês, uma atualização, na verdade. Primeiramente, pedir desculpa para vocês porque realmente eu estou um pouquinho afastado aqui dos vídeos aqui do canal, mas sempre que eu tiver uma oportunidade, eu venho aqui fazer a atualização para vocês, beleza? Tá? Por isso que eu estou fazendo mais análise gráfica semanal por conta do pouquinho de tempo que eu passo para postar os próximos vídeos, né? Mas graças a Deus a gente já está fazendo atualizações aqui do que a gente já falou, então isso que importa, beleza? Então aqui a gente tem dois gráficos muito que interessa, a gente tem dois gráficos aqui. Nesse gráfico aqui da esquerda, de quem vê, a gente está vendo o gráfico do Bitcoin e da direita a gente está vendo o gráfico do USDT, que a gente está falando aqui já há muito tempo sobre esses dois gráficos e como é que o mercado se comporta, né? Quem é que manda aqui, se é o SDT ou o Bitcoin, né? E, na minha opinião, sempre foi o SDT justamente por conta de alguns padrões que costumam acontecer, certo? Então, o Bitcoin na semana, cara, deu uma escada bonita, né? A gente chegou a bater a máxima de 123.218 dólares, né? E aí o mercado, na semana, a gente teve uma queda, aí na outra semana a gente teve uma altazinha, e agora a gente está aqui no 118.953,66 dólares, né? Então, eu quero que vocês observem bastante, com bastante atenção, porque o que eu vou falar aqui é uma atualização, tá? É só uma atualização do que a gente já falou. Então, a gente tem aqui o OBV do Bitcoin e o OBV do USDT, né? Então, deixa eu pegar a canetinha para ficar mais fácil aqui, certo? Então, para quem está acompanhando agora, para quem ainda não acompanha a gente tem aqui uma informação bem legal, né? Então, toda vez que esse gráfico aqui, sempre falo isso para vocês, toda vez que esse gráfico ele cai, o Bitcoin ele tende a subir, tá? E toda vez que esse gráfico aqui sobe, o Bitcoin tende a cair. É assim que funciona a relação desses dois gráficos. Então, nota que a gente tem um fundo aqui nessa região aqui e tem um fundo nessa região aqui, né? Então, fundo duplo nessa região. Então, a gente também tem um topo duplo no Bitcoin. Então, o Bitcoin tem um topinho aqui, tem um topinho aqui. O mercado aqui do SDT, ele começa a subir para vir buscar a VW. Então, o que acontece com o Bitcoin? No segundo topo aqui, ele tende a corrigir até ele chegar a VW. Chegou a VW, fizemos aqui um fundo duplo aqui. Um fundo nessa região, um fundo aqui nessa região. Foi justamente esses dois fundos aqui que o Bitcoin, que o SDT fez, né? Ele fez aqui e fez aqui. A mesma coisa aqui, ó, perto da VW. Aí o que acontece? O mercado ele começa a subir, né? O Bitcoin começa a subir, ó, e o SDT ele começa a cair aqui. O SDT começou a cair. E lembra que eu falei para vocês que a gente não pode perder esses dois últimos fundos do SDT, porque se perdesse os dois últimos fundos, a possibilidade do mercado ter uma alta muito mais forte acaba sendo um pouco mais palpável, né? Porque a gente está perdendo aqui fundo triplo, né? Aqui, aqui e aqui. E olha só que o ABV fez. Bum! Rompeu e fechou abaixo desse fundo triplo, na verdade, né? E agora o mercado, o Bitcoin, ele rompeu esse fundo triplo e está justamente trabalhando em cima. Eu vou deixar aqui mais para vocês. Ó. Ele está trabalhando em cima desses últimos fundos, desse último topo, na verdade. Então a gente tem um topo aqui, ó, topo, 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 e agora a gente testou aqui e está trabalhando em cima. Um sinal super positivo para o Bitcoin, super positivo. O meu medo todo era o mercado ele chegar nessa região aqui, romper, não se sustentar e querer vir buscar uma VW, quem sabe. Porque a grande chance disso aqui acontecer, né? Isso aqui tinha uma grande chance de acontecer. Por quê? Porque o mercado ele estava fazendo essa correção, veio bater nos 50%, né? E aí o mercado ele começa a subir. Então, se ele fizesse esse movimento de alta, então a gente teria essa correção aqui no Bitcoin. Só que não é o que está acontecendo, galera. E notem que eu não mexi nesse, nesse market aqui. Ele já subiu. Ele estava exatamente aqui o nível de POC. O nível de POC estava mais ou menos aqui. Se você ver minha última análise que eu fiz, estava mais ou menos aqui. Ele deu uma subida agora. Ele foi para cá. O preço no semanal está trabalhando abaixo. A gente está rompendo o fundo triplo aqui. A gente tem volume nesse rompimento, né? Então, assim, cara, a gente está muito perto do que pode ser uma grande alta aqui, talvez até o final do ano, né? Que eu acho que, se eu não me engano, né, refresca minha memória, eu acho que é até o final do ano, né? A gente deveria ter alta aí no Bitcoin, não sei. Mas com isso aqui, cara, acontecendo, talvez
né? Se a gente confirmar esse rompimento aqui, a gente vai ter uma queda muito forte no SDT, fazendo com que o Bitcoin se alavanque mais, né? Por que eu estou falando isso? Notem que no SDT as maiores concentrações de volumes estão no fundo do mercado, que é justamente aqui, ó. Se eu for traçar o market só aqui, ele vai dar aqui. E é justamente onde ele está, onde ele está apontando aqui, na verdade, né? Então, se a gente rompe essa região, se a gente rompe essa região, ora, eu tenho muita gente aqui comprada, né? Porque até então quem está ganhando toda essa batalha aqui é quem está comprado, né? Porque o mercado ele deu o primeiro spike aqui para cima e está voltando um teste, fazer um teste de oferta nessa região, né? Só que o que acontece? O mercado, se no momento que ele rompe essa região, povo que estava aqui comprado nessa acumulação, ele começa a ficar em desvantagem, certo? Porque está baixo. Se está baixo aqui, não pode. Tem que ficar no mínimo a 50%. Ele teria que voltar já. O SDT ele teria que voltar. Se ele não consegue voltar, ele rompe essa região aqui, quem está comprado aqui fica em desvantagem. E o que teoricamente, o que acontece? Então, quem está aqui em desvantagem, quem está ficando aqui negativo na sua posição de compra, eles começam a fazer o quê? Eles têm que zerar a posição para não ficar mais ainda endividados, vamos dizer assim, né? E ficar no prejuízo. E quando eles começam a estopar as posições, que muitas das vezes são posições muito grandes, muitas das vezes não, são posições grandes, eles começam a vender. Eles começam a vender não para surfar alta aqui para baixo, e sim porque estão negativo, porque o preço ele já está vindo abaixo dos 50% dele. O OBV está gritando aqui, dizendo assim, não, vocês aqui estão lascados, porque eu estou aqui na distribuição. Quem acumulou que se segure. Então, automaticamente, o que eles vão fazer? Eles vão começar a zerar suas posições. E são posições grandes. Quando eles começam a zerar, vendendo, porque eles estão comprados, entra a oferta no mercado. E a oferta pressiona os preços para baixo, porque tem muita gente vendendo, muita gente fechando posição. E isso faz aquele movimento muito forte, que é o movimento aqui que eles estão desarmando as suas posições. Cara, tem muita gente comprada, eles estão começando a vender. Não, bora vender, se vai cair, vender, 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 vender. E aí o mercado ele tende a ter muita oferta e o mercado tende a cair com mais força. É por isso que eu falo que nos 132 mil dólares é um ponto que eu vou observar bastante. É um ponto que eu queria sair de 50% das minhas posições. Porque eu acredito que a gente vai chegar nesse momento de 132 mil dólares, né? Mas o ponto crucial do Bitcoin é justamente nesse ponto. Ou vai ou racha. É isso que eu tô falando para vocês. Ou vai ou racha. Porque assim, o mercado já tá aqui num ponto, o ponto importante, cara. Não adianta. Esse ponto aqui é um ponto importante. Se o mercado ele bate aqui, ele começa a subir, ok, o Bitcoin ele vai ter que corrigir, não tem jeito, não tem para onde correr. O Bitcoin ele vai corrigir. Se isso aqui acontecer no SDT, o Bitcoin corrige, não tem para onde correr, não tem lógica desse gráfico que ele subir, né, e o Bitcoin subir. Eles não sobem juntos. Se um sobe, o outro cai. Ou seja, o SDT manda, porque se o SDT começar a subir, a dominância por SDT começar a subir, o Bitcoin ele tende a cair. Eu nunca vi isso e não tem nem como, né? Os dois andarem juntos, de mão dadas, não tem como. Então, por isso que eu tô falando, aqui é um momento crucial. E estamos exatamente nesse ponto, galera. Hoje, né, 9h42, estamos nesse ponto que é um ponto crucial para o Bitcoin. Se a gente perde essas regiões, a gente vai ter um upzão aí no Bitcoin. E eu realmente estou muito otimista para isso, mas sabendo que isso daqui é um ponto muito importante. Não posso ficar totalmente animado assim, não, vou comprar mais aqui e tal. Não, eu estou muito bem comprado, diga-se de passagem, e não pretendo comprar mais nada agora. Talvez, né? Não sei, daqui no comecinho do mês eu vou receber uma grana e tal. Não vou tirar dos meus outros investimentos, mas se eu receber uma graninha aqui bacana, eu vou pegar e vou comprar sim em uma posição. Eu vou falar para vocês mais ou menos, tá? Então, o Bitcoin, o SDT, o que ele está fazendo? Cara, ele fez a distribuição dele, né? Ele está distribuindo ainda e está rompendo esse fundo triplo aqui. Ou ele volta nessa semana aqui para cima dessa linha aqui, ou ele vai rachar. E olha só, essas 2 semanas aqui no SDT, a gente teve bastante volume. Não foram volumes vermelhos, ou seja, ultra elevados, mas foi volumes interessantes aqui nesse rompimento. Então, assim, a gente tem que ver exatamente como é que vai se comportar agora, nesse 50% aqui, tá? Se eu for traçar aqui, só aqui, ó, daqui para cá, eu sei onde está o volume. Ó, é exatamente nessa região, tá? É exatamente nessa região. Então, o que eu vou fazer para não confundir muito? Eu vou tirar todo isso aqui, porque eu estou pegando lá de cima, e eu vou pegar só dessa distribuição, que ela começa aqui, ó. Ela começa aqui
e vai até ali. Certo, eu vou botar até nessa região aqui, tá? Então eu vou pegar lá a ferramenta, ele começa aqui e ele termina, vou botar até nesse outro ali, ó. Pronto. Só quero aqui, pronto. É exatamente onde a gente está, certo? Eu vou querer pegar. Por que eu estou pegando isso aqui? Porque eu estou calculando onde está o maior volume de todo esse camarada aqui, ó. Eu estou pegando aqui o maior volume de todo esse camarada aqui, ó. Só dessa galera aqui. Então, somando somando tudo, a maior concentração de volume está passando justamente em cima dessa linha, que é a linha dos 50%. Por isso que eu estou falando que aqui é um ponto crucial. Porque ou o USDT agora ele começa a subir, fazendo com que o Bitcoin caia, ou ele vai romper tudo isso aqui e o Bitcoin tende a subir. É exatamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês. E é uma coisa que já estou falando já tem bastante tempo dessa correção e desse movimento. E nota que a gente pode até estar fazendo um ABCzinho aqui, né? Nota que a gente pode até estar fazendo um ABCzinho. E se eu fosse marcar esse ABC, vamos ver aqui onde é que ele daria mais ou menos? Onde está a ferramenta? Aqui, ó. Se eu for marcar... Eita, poxa, espera aí. Se eu for marcar ali, vou botar assim, ó. Vamos ver mais ou menos onde daria esse ponto. Eu tenho aqui A, B, C. Ele daria aí nos 3,37 a 2,81. Isso aqui seria uma queda interessante, né? Ou seja, eu teria que andar 1, 2, 3, ó. Ele poderia bater aqui nos 3,37 ou poderia bater no máximo ali dos 2,81 de dominância. Seria uma queda interessante, fazendo com que o Bitcoin estique, né? Seria uma queda bem interessante. Aí o Bitcoin estaria passando ali de 250 mil dólares, mais ou menos. Quanto é que ele está agora? Deixa eu ver aqui. Faria fácil isso? Espera aí. Poxa. 250 não, perdão, eu falei demais. Se ele bater aqui os 3,57 por olho, cara, não tô fazendo cálculo não, por olho, ele estaria ali nos 132 mil dólares, cara, 132 mil dólares. Mais ou menos essa média, que é a média que eu queria, né, fechar 50% da minha posição, tá? Então essa queda seria uma queda interessante, a gente alcançaria ali os 132 mil dólares, tá? Porque se a gente rompe os 122, a gente teria a próxima expansão. Eu vou já marcar essa expansão para vocês, tá? Então, assim, muito cuidado, porque a gente está aqui numa região muito, muito importante. Cara, o meu OBV aqui, eu não sei se ele tá. Espero que não dê problema, né? Mas tô achando ele aqui meio esquisito. Pera aí, deixa eu só dar uma diminuída aqui. Pronto, deixa eu ver. Pronto. Certo, né? Então a gente está aqui em uma região que é uma região bastante importante justamente por isso. Então vocês já entenderam, né? Então a região que nós estamos, que é essa região aqui no SDT, é crucial, porque se a gente perde essa região, talvez a gente bata 3,37 de dominância a 2,81 de dominância. E essa dominância faz com que o Bitcoin ele rompa o 122 e alcance ali os 132 mil dólares, mais ou menos ali aquela região de 132, que é justamente a região lá no gráfico mensal que eu queria sair das minhas posições, beleza? Então isso aqui já está muito claro para vocês, é só uma atualização, isso aqui eu já falei para vocês sobre, tá? Então assim, o Bitcoin, né, o Bitcoin e o SDT, eles entraram em uma região importante demais. Esse eu vou chamar de o dia D, cara. Esse aqui é o dia D, né? É a semana importante para o Bitcoin. Não por eventos que estão acontecendo, por nada. Justamente por conta disso aqui. Porque ou tu vai agora, ou tu racha. Porque tu chegou no ponto, cara, que tu não tem mais o que fazer. É isso aqui ou é aquilo ali, tá? E o que o OBV está falando? Ele está falando aqui, ó, não, eu vou para baixo. Por quê? Eu estou rompendo o fundo triplo aqui, tem volume nessas regiões aqui, tá? E eu estou querendo ir para baixo. Só que não perdemos aqui o ponto dos 4,12, que é justamente de bater essas 2 semanas aqui e está segurando o máximo, que é justamente onde é a maior concentração de volume desses últimos camaradas que estão posicionados aqui na compra no SDT. Então eles estão tipo, querendo segurar o máximo, mas a pressão vendedora em cima dessa galera está muito forte. E se romper essa região para baixo, não tem para ninguém. O Bitcoin dispara, o Bitcoin bate 132 se ele for bater ali 3,37 de dominância, tá? Isso é muito importante
de vocês saberem, certo? Então agora eu vou dar uma tirada nesse negócio aqui, sair do modo exibição, vou para o Bitcoin, né? E vamos fazer as expansões agora, né? Vou pegar aqui a expansãozinha aqui, né? Vamos pegar a expansãozinha aqui, vamos jogar para cá. Essa é a expansão que a gente está agora. Então, se a gente romper, vamos ver onde a gente vai bater. Vamos ver onde a gente vai bater, mais ou menos. 132 mil dólares, galera. 132 mil dólares. É justamente naquele ponto que eu estou falando para vocês, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui essa linha. Na verdade, eu vou pegar outra linha. Eu vou deixar marcado. Na verdade, eu não vou deixar marcado. Tá bem aqui, ó. Bota aqui. Pronto. 132, 141 mil dólares seria as regiões ali se o Bitcoin alcançasse esse nível, né? Então eu teria a primeira parada no rompimento de 122. A primeira parada ela seria na região ali dos. Eita, ficou bem na minha frente, né? A primeira parada do Bitcoin seria 127.380 dólares. Ali seriam 127, que é os 50% desse canal entre os 122 a 132 mil dólares, né? Então, a primeira parada seria aqui no 127, rompendo 127, a gente bate o tão sonhado 132 mil dólares, que eu já estou falando aqui para vocês há um bom tempo, né? Há um bom tempo. Então, eu já vou deixar marcado sim essa região. Vamos pegar aqui. Aqui não tem como fazer o esqueminha lá, né, cara? Não, senão vai ficar muita linha aqui, eu não vou fazer isso aqui, mas vocês já estão sabendo aqui mais ou menos onde que a gente pode alcançar, né? Então eu vou tirar isso aqui, como a gente ainda não rompeu, eu não vou fazer isso, certo? Beleza? Então a gente está vindo justamente nessa região, o OBV lá já está negativo, vocês estão vendo que o OBV no SDT está negativo, é um ponto muito importante, muito forte também, né? Que é justamente a perda dessa região aqui já representa um possível rompimento, porque o OBV é isso, ele é o saldo acumulado. Como a gente está em um gráfico semanal aqui, o que está indicando aqui para a gente aqui? O rompimento já aconteceu nessa região. É mais ou menos isso que o OBV fala. O rompimento já está acontecendo. Então, o OBV ele se antecipa nesses rompimentos. Então, teoricamente, a gente espera que a gente consiga romper essa região, tá? Isso aqui também não quer dizer que a gente tem que respeitar o OBV, obviamente que não, mas é um indício aqui desse rompimento. Esse rompimento está acontecendo no OBV, aqui ele acontece primeiro, depois vai acontecer nessa região aqui, tá? Então, vamos ficar bastante atento com isso. Então, no Bitcoin, a gente também fez o rompimento ali desse fundo triplo, né? Esse topo triplo, na verdade, né? Na verdade, que era bem aqui, mas eu vou considerar. E a gente veio testar esse fundo aqui, ó, esse fundo nesse topo, e tá acima. O que não pode é voltar para baixo. Isso não pode. Ficar acima aqui, ficar brincando acima, beleza, tá? Então, assim, galera, a gente corre o risco ainda de uma correção forte no Bitcoin, cara. Como eu tô falando para vocês, a gente está em uma região muito importante. Se a galera que está comprada aqui começar a ter força para botar o STT para cima, vamos esperar uma correção do Bitcoin. Aí o Bitcoin ele tende a corrigir. Se essa força aqui não for suficiente, o mercado vir rompendo com tudo, como está falando o BV, aí, galera, esperamos alta no Bitcoin, tá? Alta no Bitcoin, certo? É isso que a gente espera aí para os próximos dias. Eu acredito, pelo OBV, tá? Pelo OBV, eu acredito mais que a gente vai conseguir romper essa região. Não estou dizendo que é fácil, mas que a gente vai romper essa região aqui. Se a gente romper essa região aqui, só alegria. E é isso, cara. É para 132 mil dólares aqui, não tem conversa. Beleza? Então, uma coisa bastante importante também, eu não sei se eu fiz alguma. Eu fiz, deixa eu salvar aqui para não perder o fio da meada. E a gente vai aqui no gráfico da BLX, que é o gráfico semanal ou mensal, geralmente. Ó, esse aqui é o gráfico mensal, galera. Vamos lá. Esse aqui é o gráfico mensal. Beleza? Olha só. Olha lá o 132. Olha o 132. Olha o 132. E por que eu tô falando para você de 132? Olha só que interessante, galera. Você tá vendo? Quando aconteceu aqui em novembro de 2024, né, no novembro de 2024, ele estava justamente nesse ponto aqui, ó. Só que ele levei para baixo, porque não tinha o fechamento, né? Então, assim, a gente tem aqui a mesma coisa, ó. A gente estava ali nos 98, que era muito importante, a gente veio para baixo de 98, aí a chance de corrigir até o 104 era forte, o mercado rompeu 98 para cima, próximo alvo 132 mil dólares. É por isso que eu estou falando para vocês que 132 mil dólares é muito importante.
Vamos lá? Cara, eu detesto esse negócio aqui. Eu detesto aqui. Eu não sei por que que essa merda ela tá fazendo isso. Posso vacilar aqui porque eu já pedi essa marcação mais 2 vezes. Mas eu vou salvar aqui para eu não vacilar. Eita merda. Deixa eu ver aqui. Eu não quero vacilar nessa marcação aqui porque isso aqui dá um trabalho para fazer, galera. Pelo menos não coisa ali não. Dá um trabalhão. Pera aí. É porque esse gráfico aqui acompanha todos os halvings, né? Pronto, beleza. Tirei lá, vou salvar logo aqui para não perder isso. Então tá. Então o que acontece? Por que que essa região de 132 para mim é importante? Porque essa região de 132, se você for olhar, é uma linha de tendência de queda do halving de 2016, né? É uma linha de tendência do halving de 2016. Eu vou tirar isso aqui rapidamente, só para vocês entenderem. Rapidamente aqui, ó. Deixa eu ver se aqui. Pronto. É uma linha de tendência do halving de 2016. Notem que lá em 2016 a gente fez um pico máximo, que foi aqui, ó. E aí eu peguei o pico máximo do volume mesmo. E aí tracei uma linha aqui quedando aqui, né? Ou seja, uma linha aqui de tendência de queda. E olha só, essa linha serviu lá no halving, né? Ali do topo máximo do halving de 2020. Então lá em 2020 ele chegou a esse patamar e depois a gente caiu. A gente fez aqui um topo duplo em 2020 aqui, que serviu como referência fiel pro halving de 2024, né? E aí ele bateu uma vez aqui, caiu, bateu 2 vezes aqui, caiu e novamente está batendo aqui na linha do halving de 2016. Então essa linha do halving de 2016 é muito importante, porque o mercado ele pode fazer muito bem isso aqui, ó, bater no 132 e começar a cair, vir de novo aqui para baixo. Pode fazer isso, né? Pode ficar brincando aqui, o mercado ele tende a vir, ele corrigir até os 50% dessa região. Então isso aqui é uma possibilidade, tá? Isso aqui é uma possibilidade. Agora sim, se a gente bate nessa linha de tendência do halving de 2016, que isso aqui é de 2016, essa linha roxa aqui é de 2016, se ele bater aqui, ficar segurando em cima, aí nós vamos atacar a região do topo máximo do halving de 2020, que é justamente aqui, ó, topo máximo de 2020. Aí, meu parceiro, aí já é outras expansões. E eu ainda não cheguei nessa parte, tá? Eu vou na parte do 132 ainda, que é uma parte que a gente está aqui. Então, esse 132 mil dólares é a parte importante do Bitcoin. É por isso que nessa parte eu quero zerar ali 50% das minhas posições, justamente por entender isso. A gente não sabe se vai acontecer a mesma coisa. Bateu aqui, queda, aí o mercado veio, bateu na linha, queda, aí o mercado veio aqui de novo, bateu na linha, queda. Será que vai ser queda novamente? Ou será que a gente vai bater nessa região? Dessa vez, ó, queda, bateu aqui, vai subir? Será que vai romper o topo máximo de 2020? Será que vai romper o topo máximo de 2016, que foi o máximo do volume que o Bitcoin já teve? A gente não sabe. Então, nessas regiões, são pontos estratégicos, são pontos que eu realmente quero zerar as minhas posições, galera. Beleza? Então, por isso que eu sempre falo para vocês que 132 para mim é uma região importantíssima que eu não quero ficar de fora, né? Que eu não quero ficar vacilando, na verdade. De fora eu não tô, né, galera? Eu tô muito bem aqui nessas regiões, mas 132 para mim é uma coisa que eu já tô falando há muito tempo, né? E aí, se a gente romper 132, aí, cara, ó, tem 594, mas vocês ainda não estão preparados para ouvir isso aqui, galera. Ainda não estão preparados para ouvir isso, certo? Então, pelo gráfico mensal, a gente já tá ali, o OBV chegando nos 132 mil dólares. Então, 132 mil dólares para mim é, sim, palpável, muito palpável. E quem sabe a gente rompe esse pico máximo ali do halving de 2026 e aí vamos atacar o pico do halving de 2020. Quem sabe a gente não consiga fazer isso, né? Mas aí, se fizermos, eu quero estar pelo menos com 50% da minha posição no bolso e o resto eu deixo lá para tiro, porrada e bomba. Beleza? Galera, então é isso que eu quis falar para vocês. Fiz um vídeo rapidinho de 24 minutos, tá? Então, assim, o Bitcoin, ele tá em uma situação até legal, uma situação legal, porque aqui o ABV ele tá acima, o ABV do STT tá abaixo, tá tentando romper, tá tentando pegar aquela galera lá, né? Tentando fazer aquela galera estopar para entrar oferta no mercado e o Bitcoin estourar. Então, assim, cara, eu tô realmente muito confiante aí com o Bitcoin que ele faça esse movimento, tá? Agora, se vai fazer ou não, a gente vai descobrir. Não vai demorar muito, não. Porque a gente está em um ponto ali muito estratégico ali para o Bitcoin. Certo?
Eu ia falar outra coisa para vocês, cara, mas não tô lembrando agora. De fato, eu não tô lembrando. Ah, eu sempre fico brincando que o 100 mil dólares, que eu botei na hora do pânico, os 100 mil dólares seria o que seria os 15 mil dólares, 16 mil dólares para os próximos halvings. Por que eu falei isso? Porque quando a gente rompeu, a gente nunca teve um teste, né, fiel. Agora, quando a gente rompeu aqui lá em maio de 2025, a gente teve teste nessas regiões e não rompeu mais. Aqui não, a gente brincou no 100, voltou novamente, mas aqui, ó, aqui em 12, 19, né, não chegou mais a bater. Chegou a bater aqui, ó, em junho, chegou a bater em junho, foi no mês de junho. No mês de junho a gente chegou a bater aqui 3 vezes aqui no mês de junho aqui e não rompemos mais os 100 mil dólares. Galera, então assim, o que eu acho? Que os 100 mil dólares seria o que vai acontecer com os 100 mil dólares. Seria os 15 mil, 16 mil dólares do Bitcoin. Ou seja, seria o fundo do Bitcoin para os próximos rounds. Então, tipo assim, possivelmente, será que a gente vai ver Bitcoin abaixo dos 100 mil dólares? Será que a gente vai ver o Bitcoin, como eu estivesse falando assim, algum tempo atrás, será que a gente vai ver o preço do Bitcoin passar os 16 mil dólares para baixo? Nunca mais aconteceu isso, galera. Nunca mais. Dos 20 mil dólares? Nunca mais. Entendeu? Então, assim, os 100 mil dólares pode ser o fundo dos próximos ciclos do Bitcoin. Então, tipo assim, quem está comprando nos 100 mil dólares, que agora acha que pode estar muito esticado, pode estar comprando no fundo e nem sabe que está comprando no fundo, porque nos próximos ciclos, talvez o mercado nem volte mais para testar os 100 mil dólares. Tá? Então, seria o fundo aqui dessa nova era, desses novos ciclos que vai vir por aí para o Bitcoin. Então, 100 mil dólares eu acredito que seja isso. Não estou falando que agora o Bitcoin ele vai ter que cair abaixo de 100 mil dólares. Pode acontecer tudo, cara. Pode, mas não sei. Algo me diz que os 100 mil dólares vai ser o fundo dos próximos ciclos que tiver. Beleza? Galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. É uma atualização rápida, tá? Então, recapitulando tudo para vocês. O Bitcoin está em uma situação que é tranquila, tá? Justamente pelo OBV tá ficando acima. O USDT, ele tá rompendo a região daquela acumulação lá de baixo, certo? Então, assim, a gente tem bastante confluência aqui para acreditar que a gente vai chegar ali nos 132 mil dólares aí, como eu já havia falado para vocês, beleza? Só um minuto, galera, só um minuto. É exatamente isso, galera, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Eu tô dando uma olhada. Galera, eu tô mais olhando o ouro. Então, como eu tô operando muito ouro, então acaba que eu não venho para cá fazendo vídeo toda hora, né? Então, aqui eu tô até esperando fazer uma entrada aqui de. Não sei o que eu vou fazer, eu não sei nem se eu vou entrar hoje, talvez não vá valer mais a pena operar ouro. Mas eu tô sempre dando uma olhada aqui para saber como é que tá a situação, né? A situação aqui do ouro. Então, no ouro aqui no semanalzinho. Então, exatamente, não é muito diferente do que a gente está estudando lá no Bitcoin também, mas eu estou operando muito ouro, galera, tá? Muito, muito mesmo. E eu estou gostando demais aqui, estou no Forex, né? Então, às vezes não consigo vir aqui para falar para vocês muito do Bitcoin, porque eu estou pegado com isso. Mas, enfim, galera, espero que vocês entendam, beleza? Deixa aquele likezinho aí, curte o vídeo, tá? Compartilha se possível, ajuda o canal. E com certeza, com o tempo, quando eu tiver um pouquinho mais tranquilo lá no Forex, eu venho aqui mais vezes aqui fazer vídeo para vocês, tá? Mas isso aqui é uma rápida atualização do que a gente já tá falando aqui, né? Que já tinha falado aqui. Então não muda muita coisa, é só uma atualização rápida e falar desse ponto importante, porque realmente isso foi um ponto importante que teria que ser falado, né? Se a gente não tivesse chegado naquela região, talvez nem faria esse vídeo, mas a gente chegou numa região muito importante no SDT e não tem como não falar, galera, beleza? Então é isso. Curte o vídeo, compartilhe, qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Tamo junto, até mais. Os